aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, hoje aqui com o nosso estúdiozinho de volta, né? Tava com saudades aqui do nosso backdrop aqui, aliás, um grande abraço pro pessoal da Pico Sports, sempre no topo, pessoal aí muito parceiro, né? Que desenvolveu aqui a camisa Tricolaço FC também, o banner aqui atrás. E aproveita aqui a deixa já para fazer o jabazinho aí do dia, né? O jabazinho do vídeo. Galera, dá uma força aí, as camisas oficiais do Tricolaço FC estão à venda lá no site www.tricolaçofc.com.br. Lá é só você clicar em comprar, entrega para todo o Brasil, os preços estão uma pechincha, dá essa força aí pra gente, pelo amor de Deus, tô desesperado aqui, preciso de uma graninha aí para ajudar a contribuir aqui com o canal, principalmente agora com a ideia aí da gente fazer a narração também aqui no canal. Eu já fiz, né, uma narração in loco lá no estádio do Morumbi uma vez aqui para vocês da página, foi muito bacana, né? A audiência, o retorno de vocês, o feedback positivo que eu tive de todo mundo, eu fiquei muito feliz. E a ideia é justamente agora ir aprimorando e desenvolvendo essa narração. Então eu fiz a publicação aqui, deu mais de 100 pessoas aí curtindo, comentando, muita gente aí realmente dando esse apoio, né? Querendo usufruir desse serviço aqui que a gente está querendo implementar. Então eu estou muito feliz. A ideia é a gente começar devagar, né? É uma narração raiz, como eu disse, que seria basicamente, primeiramente, eu fazendo a narração e comentando, e aí conforme a gente vai conseguindo aí outros profissionais, a gente vai trazendo aqui para agregar também mais valor à transmissão. Então no início vai ser eu narrando, comentando e tendo o feedback de vocês. No intervalo a gente faz aquele nosso bate-papo a respeito do jogo e daí volta a narração comendo solta. E a ideia é fazer narrações tanto aqui no nosso estúdiozinho quanto também ali em loco no estádio do Morumbi, sendo credenciado, né? O São Paulo também tá abrindo as portas aí para o canal Tricolaço. Era pra gente fazer a transmissão do jogo anterior ali no estádio do Morumbi, só que eu não pude estar presente, eu tive que viajar e agora estou sim à disposição. Então assim, sempre que possível e der, a gente vai estar em loco lá, fazendo as transmissões também. Lembrando, não temos direito de transmissão da imagem, mas teremos a narração, vocês vão ver ali a parte de aquecimento do gramado ao vivo, a parte do intervalo que dá pra gente também virar a câmera aí e filmar, e toda a questão do pós-jogo também, principalmente com as entrevistas ali na zona mista. Sempre que possível também vou trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, tá bom? Mas dá uma força lá, ó, entra lá, camisa oficial Tricolaço FC, tá à venda, compra lá, tá uma pechincha, garanta aí a sua que vai valer a pena. É um material de extrema qualidade, eu acho que vocês vão gostar demais. Galera, vamos começar falando do tricolor? Bom, vamos começar a falar do chamado SUS, né, que o São Paulo virou, né? Todo mundo aí tá apelidando esse departamento médico do São Paulo de SUS e realmente não tem outra palavra para retratar realmente como que está nessa situação do DM do São Paulo. Realmente uma situação complicada, muitos jogadores ali baleados, muitos jogadores realmente precisando, né, de se recuperar de lesões aí que, se fosse um departamento com profissionais mais sérios, um departamento que realmente recuperasse atletas, não teria talvez nem metade desses jogadores lá. Essa é uma constatação que eu não gostaria de fazer, mas é a realidade do São Paulo nesse momento. Nós temos talvez o DM mais ultrapassado do Brasil. Você olha qualquer outro clube, e aí não é demérito nenhum, tá? Mas eu digo em termos de folha salarial, de impacto, de peso de camisa, de tradição. Ceará, Fortaleza, Avaí, Chapecoense, esses times, nenhum você vê esse tipo de situação. E no São Paulo você vê. Então não é normal, alguma coisa está acontecendo. E a gente sempre fala aqui para o pessoal vir, dar a cara a tapa, explicar o que está se passando lá internamente, né, nesses departamentos, na fisiologia, na fisioterapia. Ninguém fala nada, continua o mistério. É realmente uma caixa ali fechada que ninguém consegue ter acesso a nada, ninguém sabe realmente o que se passa, né? Só os jogadores que estão lá. Infelizmente é a realidade que a gente tem nesse momento. Mas Pablo está voltando, né? Pablo realmente já tinha iniciado a transição ali do Refis para o gramado. Ontem ele participou
de um treino ali com o São Paulo, com os jogadores ali sem tanto entrarem divididas, como um coringa mais ou menos, de fato ainda não 100% liberado pelo setor ali fisioterápico do time, mas tudo indica que ele já vai estar à disposição nesse próximo jogo do São Paulo sábado, lá no Beira-Rio contra o Internacional, às 7 horas da noite, jogo importantíssimo, jogo dificílimo para o São Paulo, principalmente por conta dessas lesões e desses desfalques que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Mas essa é uma notícia boa, importante. Pablo aí melhorando cada dia mais, já participou desse treino de mais movimentação, de toque de bola, de arrancadas, mas ainda não foi aquele treino 100% liberado para ele poder participar ativamente, né, do jogo. Mas tudo indica que até sábado ele vai estar à disposição. Então uma ótima notícia, talvez não para iniciar como titular, mas sim para iniciar aí no banco de reservas, né? Para poder entrar e atuar alguns minutos, voltando aí dessa lesão que deixou ele fora, né? De boas rodadas aí, desde aquele jogo do confronto contra o Palmeiras, né? O primeiro jogo depois da parada da Copa América no Morumbi. Quem não se lembra, ele caiu em cima do tornozelo, acabou lesionando o tornozelo direito, mas tá recuperando aí, graças a Deus. Pode ser aí uma alternativa importante para o Cuca. Raniel também está voltando. O Raniel, lembrando, estava suspenso, né, quando foi expulso ali contra o Vasco, se não me engano, né, no Morumbi. E agora ele teve a suspensão automática, já aconteceu, e agora ele retorna e provavelmente será o titular do jogo contra o Internacional. Bom, vamos falar também a respeito aí de Antony e Dani Alves, né? Antony, como vocês sabem, foi expulso, uma expulsão ali que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha, né? Por quê? E aí várias explicações. O Antony foi chamado pela seleção sub-23 ali para fazer alguns amistosos com a seleção olímpica do nosso querido André Jardine, né? Aquele fela né? Que eu não vou falar aqui, mas enfim, este senhor, digamos assim, este cara, quando era técnico do São Paulo, colocou mais os medalhões para jogar, deu mais moral para Nenê, Diego Souza, Jusilei e companhia do que para os jogadores ali que estavam, jogadores de extremo talento, como a gente sabe que são. Antony é prova disso, e agora ele decide chamar Antony e atrapalhar o planejamento do São Paulo para disputar amistosos sub-23. É um grandíssimo, né? Mas enfim, o Antony foi chamado, né, para fazer esses confrontos, então automaticamente ele não estaria à disposição para enfrentar o Inter, e acho que outro jogo na sequência do Campeonato Brasileiro ele também estaria de fora. Não tem essa informação, mas é garantido que contra o Inter ele já não jogaria por conta desse amistoso. Agora, o Antony não é expulso, né? O Antony não é um jogador violento, o Antony não faz esse tipo de falta que nem ele fez, aquelas 2 faltas na sequência para receber amarelo, e muita gente vem indagando. Será que ele fez isso proposital para de repente não ficar com essa marca de que ele optou por ir, né, jogar na seleção sub-23 ao invés de permanecer no São Paulo, de bater o pé, de querer continuar com o time? Não sei se isso seria possível também, se ele poderia dizer não assim à CBF, ou o São Paulo obrigado a liberar, né, o jogador. Mas muita gente levantou essa hipótese, né, dele ter feito isso para não ficar tão manchado, porque muita gente já reclamou, né, dele ter batido o pé para ir jogar aquele torneio de Toulon, aquele torneio lá dos empresários lá da França, que nada mais é do que isso, né, um grande retrato para você poder vender jogador, é um grande palco para você conseguir apresentar, né, jovens atletas. Então muita gente levantou isso. Eu confesso que é muita coincidência, né? Mas enfim, eu não quero aqui pré-julgar, não sei o real motivo do Antony, mas fica aí a informação para vocês também. Outro que não vai estar à disposição é o Dani Alves, foi convocado por Tite, né, pelos amistosos aí que o Brasil vai fazer aí, jogando contra o Peru e Colômbia. E o Dani Alves realmente vai desfalcar o São Paulo nessas próximas rodadas aí por conta disso. Eu sou um adepto de que seleção brasileira tem que jogar assim, o menos possível desses jogos aí de amistosos, e quando jogar não pode desfalcar jogadores importantes em momentos decisivos, em jogos importantes,
como são esses jogos do Campeonato Brasileiro. Mas assim, é o nosso calendário, é o futebol brasileiro que a gente sabe como é que é. E a gente tem jogadores aí de seleção brasileira, como é o caso do Dani Alves, não tem o que fazer, tem que aguentar esse tipo de situação enquanto não tiver uma reformulação do calendário do futebol, né? Então é isso. Gente, não sei se vocês viram, mas pingou uma graninha aí, vai pingar uma graninha aí nos cofres do São Paulo. Morato, o zagueiro lá da base, foi realmente vendido para o Benfica de Portugal, cerca de 6 milhões de euros, isso daria 27,4, 27 milhões e meio mais ou menos de reais, por 85% dos direitos econômicos do atleta. O São Paulo ainda permanece com 15%, né, de uma venda futura aí, e não tinha o que fazer, tinha que vender realmente. O São Paulo precisa de dinheiro em caixa, de novo aquela meta, né, de se atingir 122 milhões de reais em faturamento em vendas de jogadores. O São Paulo agora com esse dinheiro ele chega próximo de 80, 90 milhões, ainda falta mais 30, quase 40 milhões para se complementar isso. Falta uma boa grana ainda, mas já dá uma aliviada de certa maneira, porque o São Paulo trouxe, como a gente sempre vem dizendo aqui, Daniel Alves, Juan Fran, tem ainda o salário de Dani Alves, tem ainda salário de Hernanes, de Pato, que é na casa de 1 milhão, tem, por exemplo, Jusilei, que é outro ponto que a gente vai falar aqui. O cara custa para o São Paulo cerca de 700 mil reais por mês ainda, e o cara tá treinando em separado, afastado. A janela de transferência da Europa principal ali já fechou, né? Janela internacional da China e tal, já fechou. Ele poderia somente ir talvez ali para uma Arábia Saudita, para uma Argentina, para um México ou para algum clube brasileiro, porque ele não jogou, né, os 6 ou 7 jogos, se eu não me engano, que por lei o jogador pode jogar e pode na sequência se transferir ainda para um clube nacional. Então essa é a situação atual de Jusilei, que está ainda no São Paulo. É um custo ainda para o clube do Morumbi, não vai jogar no time do Cuca, o Cuca não conta com o jogador, mas é um custo que a gente está tendo que ter todo mês, ele e Bruno Pérez, porque ambos ainda continuam vinculados ao São Paulo, nenhum time se interessou, e é um fato, quem vai se interessar por um pereba desse jeito, por esses dois perebas que mais dão dor de cabeça do que solução dentro de campo. Já foram bons jogadores, hoje no meu modo de entender estão em decadência. No caso do Bruno Pérez, o Beşiktaş tinha se interessado, clube da Turquia, o Fluminense também tinha se interessado, mas ninguém tem bala na agulha, são jogadores caros, são jogadores também que ninguém quer fechar por um tempo de contrato alto, e eles exigem que tenha, né, um período maior aí. Dois abacaxis daqueles que o São Paulo está tendo que lidar e não tem, não vislumbra, né, no futuro aí próximo conseguir se desvincular desses caras, e aí gastando em cima desses caras parados que estão treinando em separado. O caso do Jusilei nem treina no CT, ele recolheu as coisinhas dele lá, está treinando em outro lugar, e o São Paulo ali, ó, arcando sempre com esses caras. É a falta de planejamento que a gente veio batendo aqui na tecla durante o ano todo, né? É fato que o Raí e a diretoria acertaram demais trazendo o Dani Alves, Juan Fran e tal, mas a gente não pode apagar esses erros, né? Trazendo o William Farias, trazendo o Birubiru, que é sempre bom lembrar, né? Sempre deixar refrescado aqui na memória do torcedor tricolor as burradas que ele fez também, e agora está pagando o preço. São Paulo está tendo que arcar aí com mais de 1,5 milhão de reais por mês para bancar esses dois jogadores aí que não tem nenhum futuro no clube e que são mais dois pesos mortos do que outra coisa. É a realidade aí das burradas da diretoria capitaneada pelo Raí. Enfim, mas o Morato então foi vendido para o Benfica, uma grana que vai entrar aí para o São Paulo, e o Júnior Tavares foi emprestado para o Portimonense de Portugal. O Júnior Tavares realmente não tinha mais espaço também ali no time do Cuca. Lembrando, né, ele estava na Sampdoria da Itália, retornou de empréstimo, estava treinando junto do elenco do São Paulo, treinando em separado em alguns momentos, chegou a fazer um jogo-treino contra o Nacional, né? O Cuca tentou experimentá-lo ali, mas o Cuca pelo jeito não gostou, né, do Júnior Tavares. Esse cara deve treinar muito mal, né? Porque para ele não ser nem cogitado a hipótese de permanecer, e sim o Pelé ser o reserva imediato do Reinaldo,
fica complicado demais a gente defender o Júnior Tavares, né? Então acabou não conseguindo, principalmente por conta também do Reinaldo ter permanecido no São Paulo, né? Naquela negociação, ou pelo menos a proposta inicial daquele clube do Al Ahly da Arábia Saudita, né? Que fez a proposta pelo Reinaldo. A diretoria de São Paulo não gostou dos valores, o Reinaldo também preferiu permanecer e aí foi bonificado aí com um contrato mais longo, né, mais duradouro, o Reinaldo. Então não tinha espaço de fato o Júnior Tavares. Vai ser emprestado, já foi emprestado, já está lá em Portugal, vai jogar no Portimonense por 1 ano e depois retorna para São Paulo. Outro que foi para o Portimonense, esse sim vendido, né, foi o Lucas Fernandes, vendido por 10 milhões de reais, mais uma graninha aí para ajudar um pouco os cofres do São Paulo, que está castigado, né, precisa de dinheiro. 50% dos direitos econômicos permanece com o clube do Tricolor, mas ele já é jogador agora do Portimonense, o Lucas Fernandes. E eu queria saber de vocês, né, um item aqui, né, um tópico que eu jogo aqui para vocês, que eu queria ter uma noção do que vocês imaginam, né, que pode ser agora o time do São Paulo nesses próximos jogos, sem Dani Alves, esse principalmente agora sem o Antony. O que vocês acham que deveria ser feito, né? Como que o São Paulo deve ser escalado, né? Provavelmente o time o tricolor, o time titular ali que deve ser colocado em campo pelo Cuca, deve ser com Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Anderson Martins, Reinaldo, Lisiero, Tietê e Everton no meio, aí Vitor Bueno aberto pela direita. Pode ser que, se o Toró se recuperar, o Toró aberto na esquerda com o Raniel e o Pablo entrando no segundo tempo. Ou pode ser o Elinho sendo colocado aí no lugar na ponta esquerda, né? Já que o Everton vai estar mais centralizado, caso o Toró não se recupere. Mas o Elinho também, pelo amor de Deus, né? Se o Cuca de novo der uma chance pro Elinho de titular contra o Inter lá no Beira-Rio, aí é sinal que a gente tem que começar a pensar se o Cuca tá pensando da melhor maneira no elenco que ele tem nas mãos, né? Enfim. Mas é isso, eu queria saber a opinião de vocês e mais uma vez queria agradecer demais a audiência, obrigado muito pelos comentários e dá uma força lá, entra de novo lá no site Tricolaço FC, adquira a camisa oficial, você não vai se arrepender, a camisa realmente é muito bonita, material de qualidade, dá essa força aí pra gente conseguir aí fazer as coisas aqui no canal como a gente está querendo implementar, tá bom? Lembrando que são 3 cores, mas somente um único sentimento. E muito obrigado mais uma vez aqui pela atenção, galera. Grande abraço, vamos São Paulo!